Hoje vamos até ao espaço. Olá, eu sou a Paloca e hoje venho-vos falar do espaço. Mas não aquele espaço da ficção científica, não o espaço de Star Wars, mas o espaço das missões espaciais americanas e russas. Sim, é desse espaço que eu vos venho falar hoje. E este vídeo tem duas partes. Primeiro vou-vos falar de um documentário da Netflix e depois vou-vos deixar por aí algumas fotografias de uma visita que eu fiz muito especial. A série da Netflix é uma série documental, tem 4 episódios e chama-se, no nome original, Challenger: The Final Flight, e em português Challenger: O Voo Final. E como alguns de vocês já saberão, esta série documental de 4 episódios é sobre o vai e vem espacial, Space Shuttle Challenger. E especialmente sobre o que aconteceu em janeiro de 1986. Eu vi esta semana e achei a série uma delícia porque eu gosto imenso de saber mais sobre as missões espaciais e especialmente porque o Challenger traz-me à memória grandes recordações. O documentário fala sobre o desastre que aconteceu em janeiro de 1986, temos testemunhos de pessoas que ainda estavam vivas quando o documentário foi gravado, o documentário acho que é deste ano, de 2020, temos as pessoas a darem o seu testemunho daquilo que aconteceu naquela época e temos um bocadinho da história dos vai e vem espaciais ou destas missões que aconteceram nos Estados Unidos. Temos um bocadinho dessa história, temos um bocadinho da preparação dos astronautas, como é que os astronautas se preparavam para estas missões espaciais. O documentário é muito interessante, pelo menos no meu ponto de vista, claro, é muito interessante. Temos imagens daquela altura, portanto, imagina, estamos a falar do princípio dos anos 80, temos imensas imagens sobre a preparação dos astronautas, sobre como é que decorreram estas missões. E claro, o documentário centra-se mais na parte do voo do Challenger que aconteceu em janeiro de 1986. E porquê é que este desastre foi tão importante na história dos Estados Unidos? Porquê é que se fez um documentário sobre ele? Porque se vocês sabem, ou se viram, ou se sabem porque leram, em janeiro de 1986 o Challenger estava a fazer uma missão espacial, ou ia fazer uma missão espacial, e quando descolou do Cabo Canaveral na Flórida, onde é o Centro Espacial Kennedy, ele explodiu. E claro, houve um desastre e os tripulantes desse vai e vem espacial morreram. Mas podíamos pensar, ok, eram astronautas e morreram, mas não, este era o primeiro voo espacial que tinha na tripulação uma pessoa civil, ou seja, que não era astronauta, e essa pessoa era uma professora que ia fazer aulas do espaço, ia dar 2 aulas no espaço. E então era algo de diferente nos Estados Unidos e claro, isto estava a ser visto por milhões de pessoas que estavam à espera de ver aquela pessoa que não era astronauta no espaço. Imagina o que é abrir o programa espacial a pessoas que não são astronautas e ter a possibilidade de ir para o espaço. E claro, crianças, adolescentes, estavam todos com os olhos, não é, naquele lançamento daquele vai e vem, porque era a primeira vez que ia uma pessoa que não era astronauta para o espaço. E ainda por cima essa pessoa era uma professora. E então, imaginem quando se deu o desastre, não é? Isso depois nós vemos esta parte toda no documentário, não é? A comoção que criou num país, no presidente, no vice-presidente e em todas as pessoas que estavam a assistir àquele lançamento especial. E não foi só na América que este desastre, não é, que aconteceu com o Challenger, provocou assim um grande impacto. Eu não sei como é que aconteceu com vocês, mas eu, em janeiro de 1986, eu tinha 6 anos. Eu estava no primeiro ano da escola primária, na antiga primeira classe. E eu lembro-me perfeitamente do desastre do Challenger, por isso é que eu tive curiosidade em ver esta série documental. Eu não consigo explicar, porque deve ser das primeiras memórias que eu tenho bem vivas de uma notícia que tivesse grande impacto em mim. E eles no documentário dizem que este era conhecido como o voo da professora, e é isso que eu exatamente me lembro do Challenger. O Challenger era aquela missão espacial onde ia uma professora. E eu com 6 anos lembro-me perfeitamente de ficar em estado de choque, de saber que ia uma professora no vai e vem espacial e que o vai e vem espacial tinha explodido. Eu lembro-me perfeitamente desta notícia na televisão.
não me lembro de como é que foi dada, de quem era o jornalista que estava a apresentar o telejornal, mas eu lembro-me perfeitamente de ser criança e ficar em estado de choque quando vi o vai e vem a explodir. E quer dizer, eu não era americana, aquilo a mim não me dizia grande coisa, mas eu tinha 6 anos, estava na escola primária, tinha uma professora e se calhar comecei a imaginar como é que seria se fosse a minha professora que ia naquele vai e vem espacial e o vai e vem espacial explodisse no ar. Eu acho que aquilo causa um impacto tão grande em mim que eu nunca tive a vontade de ser astronauta, nem de participar em missões espaciais. E, por exemplo, nós vemos no documentário que havia crianças que achavam que devia ser o máximo ser astronauta e um dia poder ir ao espaço, havia um programa para jovens astronautas. E a mim aquilo, eu nunca quis ser astronauta e se calhar é por isso que eu não gosto do espaço enquanto ficção científica, porque eu tenho a imagem daquele desastre do Challenger. Depois aconteceu outro mais recentemente, em 2003, com o Columbia, que ao entrar na atmosfera explodiu, também matando a sua tripulação. Também me lembro perfeitamente do desastre do Columbia, mas com 6 anos foi uma memória que me ficou, e eu quando vi que este documentário ia passar na Netflix, eu pensei, eu vou ter que ver isto, porque isto deve ser espetacular, eu perceber o que é que aconteceu. É verdade que ao longo dos anos eu não procurei muita informação sobre o Challenger, nem sobre a professora. Fiquei a saber um bocadinho sobre a vida pessoal dela, fiquei a saber um bocadinho também sobre o programa espacial dos Space Shuttles, dos vai-vens, mas é verdade que eu não procurei ao longo dos anos, se calhar porque foi algo que me chocou tanto na altura, que me deixou em estado de choque, que eu consigo comparar isto, por exemplo, à sensação que eu tive quando aconteceu o 9/11, no 11 de setembro. E é engraçado que os americanos dizem no documentário que quando aconteceu o desastre do Challenger, muitos deles tinham passado pelo choque da morte do presidente, do John Kennedy, e dizem que foi um choque mais ou menos igual. E eu, se calhar, quando foi o 11 de setembro, também me lembrei um bocadinho do Challenger e do choque que foi para mim ver um vai e vem espacial a explodir no ar. Eu adorava ir aos Estados Unidos visitar a NASA. Acho que era assim um sítio que me podia trazer grandes conhecimentos e grandes emoções. Eu acho que deve ser interessantíssimo visitar os hangares, visitar os vai-e-vens, porque eu acho que algum está por ali em exposição, visitar, não sei, ver os fatos dos astronautas, se pudesse visitar o Cape Canaveral na Flórida, eu acho que deve ser espetacular e eu adoraria visitar a NASA, apesar de eu não gostar, cá está, não gostar de filmes de ficção científica, mas o espaço em si fascina-me muito. Eu acho que devia ser extremamente interessante. E já tendo explicado porque é que eu vi este documentário, porque é que este documentário foi tão especial para mim, não é? Porque me trouxe memórias de quando eu era criança e aquela memória especial de com 6 anos eu me lembrar tão bem deste desastre, traz agora a segunda parte do vídeo. Eu ainda não visitei a NASA nos Estados Unidos, mas eu já tive o prazer enorme, que foi um prazer enorme, de visitar o Museu dos Cosmonautas em Moscovo. E vocês sabem, durante a Guerra Fria havia aquela corrida ao espaço com as missões espaciais entre os Estados Unidos e a Rússia, tanto a ver quem é que conseguia pôr primeiro o primeiro animal no espaço, em órbita, o primeiro homem em órbita. Havia aquela corrida ao espaço entre os Estados Unidos e a Rússia. E então, para mim, ir a Moscovo e poder visitar o Museu dos Cosmonautas foi uma sensação indescritível. Eu não vos posso explicar por palavras aquilo que eu senti ao visitar o Museu dos Cosmonautas e ver uma exposição sobre o Yuri Gagarin. Foi espetacular e por isso eu quero partilhar com vocês algumas das fotografias que eu tirei no Museu dos Cosmonautas, que vou também deixar neste vídeo dedicado à minha paixão pelo espaço.
documentário da Netflix Challenger, The Final Flight. Se não viram, se é um documentário que vos desperta interesse e se o tema do espaço vos fascina como me fascina a mim, comentem também o que é que acharam da minha visita ao Museu dos Cosmonautas e se era um lugar que gostariam de visitar no futuro ou se já visitaram. Deixem like no vídeo, subscrevam o meu canal e vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!